Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua participação lá no início e como o senhor enxergou, né? O que o senhor pode falar para a gente, o senhor que acompanhou desde o início, exatamente esse momento que o presidente Jair Bolsonaro se aproximou, né, do ex-presidente Michel Temer, tá certo? Para, junto com ele, ou até pedindo a ele que redigisse aquela carta ao Brasil, tá? Carta que o próprio presidente leu, né, para toda a nação, mas que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer. Como é que o senhor viu aí? Isso já acontecia lá no começo? Já havia essa aproximação, né, de Bolsonaro com o ex-presidente Temer? Ou foi agora, na hora do incêndio, que ele achou que deveria procurar esse grande bombeiro, pode-se dizer assim? Por favor. Ok, muito obrigado. Bom, eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, há décadas, convivi bastante com ele também na Câmara dos Deputados, e até que ele iniciou aí o processo dele, o projeto presidencial, em função do resultado da eleição de 2014, quando ele teve, acho que aproximadamente 500 mil votos no Rio de Janeiro, em função das posições dele sobre o kit gay. Eu sempre fui um crítico do Bolsonaro como candidato à presidência da República, porque ele não tem preparo, não tem qualificação para isso. Até concordo com tudo que o professor Herbert colocou há pouco. Eu só acho que quando a gente se refere a um movimento bolsonarismo, nós estamos colocando uma coisa de muito valor em alguém que não tem nenhuma capacidade de desenvolver um movimento dessa natureza, né? Então, a gente está dando o nome dele a um movimento que não pertence a ele, com certeza, ele simplesmente pegou carona, e aí sim, porque na eleição de 2018, por obra do destino, ele era o único nome que realmente tinha condições de impedir a permanência do partido que já estava no poder há 16 anos. Então, eu participei da negociação final, e final mesmo porque ela aconteceu no último dia previsto para as convenções, no 2018, quando ele me ligou e disse que iria fechar conosco, porque eu já estava afiliado no PRTB, e aí nós tivemos que disparar aquela correria, todo mundo para São Paulo, na tentativa também de trazer o general Mourão, porque estava em Porto Alegre, mas felizmente ou infelizmente deu tudo certo e conseguimos trazer o general Mourão. Houve a convenção e o Mourão foi então qualificado como vice-presidente na chapa do então candidato Jair Bolsonaro. Muito bem, ele foi eleito e nós fomos para a transição, e eu passei os 45 dias da transição lá. O presidente eleito deve ter comparecido ali nas instalações do Banco do Brasil 3 vezes, em apenas 3 dias nesses 45 dias. Não havia um entendimento dele com o vice-presidente. Na sala de apoio ao vice-presidente, nós tínhamos 4 computadores e 4 telefones, nenhum deles funcionou durante os 45 dias. Da mesma forma que o vice-presidente não conseguiu nomear ninguém da sua equipe, nenhum integrante da equipe do vice-presidente foi nomeado. E aí, quando eu vi essa movimentação toda, eu disse, esse governo não tem a menor chance, não há como prosperar. E falei com o presidente do partido, então, Levi Fidelis, que eu não iria para o Palácio do Planalto, e não fui. Fiquei como observador o ano de 2019, e no dia 12 de dezembro de 2019 eu lancei o nosso projeto, Decola Brasil, onde eu disponibilizei o meu nome para a presidência da República na eleição de 2022. Então, foi isso.
o Bolsonaro ele não tem capacidade de coordenar uma reunião com mais de 3 pessoas. Isso ficou patente naquela reunião do dia 22 de abril, se não me falha a memória, do ano passado, né? Então, e o mundo inteiro assistiu isso aí. Ele vive de pequenas oportunidades ali que vão surgindo ao longo da vida, e foi assim a vida inteira. Foi expulso do Exército, como deputado federal não tem nenhuma realização, mas o povo o único capaz de impedir a permanência do PT na presidência da República. Então, foi isso aí que eu vi e o que eu vivi. E eu sempre falo das coisas que eu conheço e das coisas que eu vivi e experimentei. Espero ter respondido aí, mas continuamos aqui à disposição. Muito bem, professor Herbert Mello, ouvindo aí a resposta do brigadeiro Átila Maia, né, com relação à questão da carta que o ex-presidente Michel Temer fez e que o presidente Bolsonaro leu para toda a nação, né? O senhor quer acrescentar alguma coisa? E me parece que o senhor tem uma pergunta para fazer ao brigadeiro Átila Maia, é isso? Isso. Então, complemente a fala e o senhor aproveita e também já inclui a pergunta. Amigo brigadeiro, gostando muito da conversa com o amigo, viu? Muito esclarecedora e bem interessante, porque traz aí informações do próprio ambiente político, do próprio gabinete do Bolsonaro. Em relação a Michel Temer, Fernando, e o amigo brigadeiro, é porque o Michel Temer, mesmo com todas as denúncias, e mesmo nós sabendo, né, das maracutaias e das trambicagens do ex-presidente e vice-presidente do Brasil, né, que organizou o golpe de 2016, ele tem grande influência, ele tem um nome extremamente respeitado dentro da elite brasileira e entre os políticos, em especial os políticos do Centrão. Por que não dizer também grande influência junto ao judiciário? O Bolsonaro, no dia 8 de setembro, quando ele acorda e vê que não tinha a força necessária para dar o golpe, ele então precisa de ajuda. E aí ele vai procurar a pessoa que poderia ajudá-lo. Todos sabem que é o Michel Temer que vai nomear o Alexandre de Moraes. E todo mundo sabe que a raposa velha, ou o chamado vampirão da política brasileira, continua a dar muitas cartas dentro desse cenário extremamente complexo. Não sei se o brigadeiro concorda, mas o Michel Temer tem muita força na política brasileira ainda hoje. E Bolsonaro não tinha quem recorrer. Teve que realmente se render e mostrar a face, né, de um governo que nada mais é a continuidade do governo do Michel Temer, com os interesses escusos, com os grupos específicos de poder, com os lobbies, com toda essa destruição que nós tivemos nos últimos anos de governo Bolsonaro, dos direitos do trabalhador, do direito do trabalhador e, por que não, da desorganização social. Então, Michel Temer, sim, é peça essencial, inclusive, acredita-se aí, alguns estudiosos do tema, que o impeachment não sai, não só porque o Bolsonaro tem a mão no Centrão, como também o apoio de Michel Temer, né? E aí eles tentariam preservar essa candidatura até 2022. Como também já se discute, Fernando, não sei se o amigo brigadeiro sabe, está no jogo político, pode nos revelar essa verdade, e aí eu faço a minha pergunta, de que já dentro do Centrão há um debate aberto, declarado, para que Bolsonaro não saia candidato em 2022. Em troca de um acordo para que ele e os filhos não sejam presos. Para você ver a que ponto está. Então, você que é bolsonarista, está em casa ouvindo, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso tem informação do professor Herbert? Não. Isso é informação do jornalismo brasileiro e internacional, que já apontam para essa questão em especial. O próprio Bolsonaro, em seus últimos discursos, ele disse que não vai ser preso. Quem disse que ele seria preso? Ele está adivinhando, ele sabe que os crimes que ele cometeu terão um impacto, terão um peso. Ele disse que não vai ser preso e que também só sai se for morto. Como ele não vai morrer e nem vai ser preso, ele quer ficar no poder, não é, brigadeiro? E aí eu estendo a minha pergunta.
Quais os motivos, Isso aí. amigo brigadeiro, que fizeram o amigo deixar o governo Bolsonaro? Não era o governo da redenção, da salvação nacional? Eu sabia que não. O Bolsonaro é oriundo ali do baixo clero, sempre foi um deputadozinho de quinta categoria, corrupto, com vocabulário de 300, 400 palavras, me permita dizer, um analfabeto não só político, mas também de modo geral da cultura geral. Eu acho que até uma vergonha para os quadros das forças militares brasileiras. Mas enfim, de golpe em golpe, em um momento de incerteza em que a mídia brasileira buscava um culpado pela situação do país e apontava para o PT, ele acaba chegando ao poder.